Olha, a Casa Branca e o Palácio do Planalto estão dando indícios, isso tudo aconteceu nessa sexta-feira, de que, quem sabe, pode haver finalmente uma primeira conversa direta entre os dois líderes. As declarações vieram tanto de Donald Trump quanto do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Quem tem as informações é a nossa repórter em Brasília, Luciana Amaral, que chega ao vivo conosco. Oi, Luciana, boa noite. Oi, Thaís. Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. Excelente noite de sexta-feira a todos. Olha, apesar do Brasil ter acabado no topo da lista das alíquotas do tarifaço, o sentimento aqui em Brasília é de que a semana ainda termina um pouco pior, bem pouquinho pior do que poderia ter sido. Claro que com muita cautela. Isso diante de todas as sinalizações e as exceções aos produtos tarifados. Hoje, então, Donald Trump diz que Lula pode ligar para ele a qualquer momento. Vamos ver. He can talk to me anytime he wants. So are you open to tariffs? Yeah, he can talk to me anytime he wants. What is on the table for Brazil? Well, we'll see what happens, but I love the people of Brazil. Agora, apesar dessa fala do Trump, ele disse também que as pessoas que comandam o governo brasileiro fizeram coisas erradas. De todo modo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, viu a iniciativa como positiva. Vamos ver o que ele disse. Olha, eu acho ótimo, né? E a recíproca eu tenho certeza que é verdadeira também, né? O presidente Lula estaria disposto a receber um telefonema dele quando ele quisesse também. Hoje, mais uma vez, eu tive contato com a equipe do Scott Bessent, né? Para a gente fazer uma reunião a semana que vem. E olha, nessa conversa, o Haddad também quer falar com o Bessent sobre a aplicação da Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. É um outro tema que deve ser abordado. E hoje à noite, Lula disse que o Brasil sempre esteve aberto ao diálogo e que, neste momento, estão trabalhando para proteger a economia, as empresas e os trabalhadores, além de dar uma resposta ao tarifaço americano. O plano de contingenciamento está sendo feito pela equipe econômica e deve levar em consideração caso a caso dos setores afetados. Claro que o governo aqui em Brasília não canta nenhuma vitória diante dessa situação. Tem um entendimento que a família Bolsonaro precisa sair desse cenário para realmente poderem avançar nas negociações, tanto políticas quanto econômicas. O Itamaraty, nosso Ministério das Relações Exteriores, também está pregando muita cautela, também está tendo muito cuidado com a possibilidade da ligação entre Lula e Trump. Não querem que Lula seja desrespeitado. Querem acertar antes o tom e o conteúdo. Numa outra vertente, Planalto Supremo também tem conversado sobre possíveis ações de defesa a Alexandre de Moraes. Ele, o ministro do Supremo mais afetado pelas sanções americanas. E hoje aconteceu a reabertura dos trabalhos do Judiciário com sessão no Supremo Tribunal Federal com vários recados. É isso que a gente vai ver agora na reportagem que preparamos. Vamos conferir. O decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e o presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, saíram em defesa da atuação do Supremo e de Alexandre de Moraes. A marca do Judiciário brasileiro, do primeiro grau ao Supremo Tribunal Federal, é a independência e a imparcialidade. Todos os réus serão julgados com base nas provas produzidas, sem qualquer tipo de interferência, venha de onde vir. Na primeira fala pública, depois da aplicação da Lei Magnitsky, Moraes mandou uma série de recados a críticos e investigados, sem mencionar nomes. Estamos verificando diversas condutas dolosas e conscientes de uma verdadeira organização criminosa que, de forma jamais anteriormente vista em nosso país, age de maneira covarde e traiçoeira. Moraes chamou de pseudopatriotas aqueles que, segundo ele, querem coagir o Supremo. Afirmou que vai ignorar as sanções aplicadas pelo governo americano e que a Corte não vai se acovardar.
As falas dos ministros vêm não só como resposta às sanções americanas, mas também à pressão dos bolsonaristas para o impeachment de Moraes. Ao todo, são 28 pedidos contra o magistrado nas mãos de Davi Alcolumbre. O presidente do Senado, no entanto, não dá sinal de avanços. Depois dos discursos dos ministros do STF, o senador Flávio Bolsonaro alegou não haver imparcialidade, nem o devido processo legal nas ações contra o pai e o irmão, relatados por Moraes no Supremo. Ao longo da sexta-feira, a oposição explorou também a ausência de parte dos ministros no jantar de ontem com Lula. Dos 11 magistrados, 5 não compareceram: Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Nunes Marques, André Mendonça e Luiz Fux. Bom, vamos lá, vamos começar a nossa análise. Pode, eu vou começar com você. O Alexandre de Moraes hoje, nesse discurso que ele fez, disse que vai ignorar as sanções, tanto para ele quanto, quer dizer, o STF não sofreu nenhuma sanção, mas os seus ministros sim, né, com vistos cancelados e tudo mais, e que vão continuar tocando. Eu queria entender, ouvir de você, assim, como é que você percebe a sensibilidade de Donald Trump a essa posição do STF, mas especialmente o Alexandre de Moraes. O Eduardo Bolsonaro continua aí nos Estados Unidos, né, apertando esses botões que ele conquistou perto da Casa Branca, está pedindo para que a lei Magnitsky seja ainda mais severa com o Alexandre de Moraes. Essa estratégia do Eduardo Bolsonaro, será que a gente começa a vê-la dando água ou ainda tem força? Olha, Thaís, você sabe que há uma constante que a gente observa na ciência política, que é sempre que existe algum tipo de intervenção estrangeira, você corre o risco de a resposta ser uma resposta nacionalista por parte do país que está sendo intervido, né? Vamos lembrar que não é outra razão pela qual, se a gente pensar, por exemplo, durante o golpe militar no Brasil em 64, os Estados Unidos apoiaram o golpe, mas não apoiaram abertamente, né? Eles não saíram dizendo aí à torto e à direito, sim, nós queremos derrubar o João Goulart. Pelo contrário, eles tinham uma preocupação em que isso não fosse muito falado, que isso fosse muito discreto. Por quê? E a farta documentação que comprova que era essa a preocupação, que se isso fosse falado, despertaria uma reação nacionalista no Brasil, poderia unir a esquerda brasileira, poderia unir as pessoas em torno do João Goulart e tornaria, portanto, a vida e o objetivo estratégico dos Estados Unidos mais difícil, né? Então, nesse sentido, acho que falta estratégia ao Donald Trump. O que nós estamos vendo acontecer no Brasil, aliás, é o que aconteceu em outros países. O Canadá, o Donald Trump conseguiu ressuscitar o Partido Liberal no Canadá, na Alemanha, na Austrália. Então, sempre que o Trump vem com essas ameaças, o resultado é uma resposta nacionalista. Isso é um fenômeno, repito, largamente estudado na ciência política. Estamos vendo isso acontecer aqui no Brasil e acontecer na Suprema Corte. Veja que o discurso do Alexandre de Moraes é um discurso bastante eivado de emoção, né? O que, aliás, não é nem muito recomendável para um juiz da Suprema Corte, mas você vê isso muito fortemente, né? As palavras que ele está usando, né? E a gente vê, claro, vocês estão já há algum tempo aí explorando as pesquisas de popularidade do governo brasileiro. Isso foi muito positivo para o Lula. Desde que começou a disputa com o Donald Trump, os números de popularidade do Lula aumentaram. Então, tudo isso, ou seja, o objetivo estratégico final, ele é muito prejudicado por uma falta de visão estratégica mais ampla, né? O que a gente tem visto, portanto, que vai ser, não há nenhum indício, ou seja, me parece que a situação, inclusive, do ex-presidente Bolsonaro hoje é pior do que era antes deste envolvimento do Donald Trump, né? Então, nesse sentido, me parece que é uma estratégia que não parece que tem muita sustentação, repito, se a gente olha o padrão que a gente já vê ocorrer tanto na história quanto padrões recentes de intervenção do próprio Donald Trump. Querendo ou não, a gente está vendo recuos do governo americano, né? Mesmo diante dessa pressão de Eduardo Bolsonaro. O Cristiano, a reportagem da Luciana Amaral chamou a atenção para o fato de 5 ministros não terem ido ontem ao jantar de apoio a Alexandre de Moraes no Palácio da Alvorada, né? Um jantar com uma reunião, enfim. E há uma preocupação sobre qual é a força da coesão sobre
não só ao ministro, mas sobre a forma como ele age, a forma como ele responde e tudo mais. O que vocês estão vendo dentro do STF? Bom, Thaís, a gente tem ali dois ministros da Suprema Corte que, naturalmente, eles vão ter uma postura mais destoante em relação à maioria, que são ministros que foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, André Mendonça e Nunes Marques, né? Então, esses dois ministros, pelo menos a gente não espera de que haja qualquer aproximação ou apoio, enfim. Na primeira turma, que é onde o julgamento está acontecendo, do ministro, de todo esse processo envolvendo tentativa de golpe, o suposto de tentativa de golpe, como queiram classificar, mas a gente já viu que também o ministro Luiz Fux é uma voz destoante da Corte, né? O ministro Alexandre de Moraes é o relator, então, obviamente, já se conhece um pouco a posição dele. O ministro Cristiano Zanin também é mais aderente à posição do ministro Alexandre de Moraes, também o ministro Flávio Dino também bastante próximo, enfim. Então, o ministro Luiz Fux também é outro que se soma a essa, vamos dizer assim, um pouco a essa divergência em relação ao ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro Dias Toffoli é um caso mais à parte, porque é um ministro que foi indicado pelo PT, mas também talvez essa não ida dele a esse evento, talvez a esse jantar que foi organizado pelo presidente Lula, talvez tenha tido outras, vamos dizer assim, motivações, né? Mas o fato é que há uma certa cautela por uma parte do Supremo Tribunal Federal, até para que não escale um pouco também essa... Você imagina, por exemplo, essa sanção que já foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, se eventualmente for aplicada não apenas a outros ministros da Corte, mas imagine isso sendo aplicado também diretamente ao presidente de um poder, que é o ministro Luiz Barroso, por exemplo, né? Então, há uma certa preocupação até de como os ministros eventualmente vão responder a isso. Sim. Você imagine, por exemplo, se amanhã há algum questionamento, por exemplo, se na Suprema Corte, se essa lei de sanção americana, se ela deveria ser seguida por instituições que estão representadas aqui no Brasil. E se a maioria da Suprema Corte eventualmente entende que não devemos seguir. Então, será que o governo americano dobraria a investida em relação ao país, intensificaria, por exemplo, essas sanções? Então, isso é uma preocupação que muitas instituições que atuam no país, elas têm em relação a isso. Então, por isso que talvez também, apesar de haver uma certa adesão institucional ou uma certa até apoio ao ministro Alexandre de Moraes, talvez os ministros do Supremo ainda estejam com o pé atrás, né? Em relativo pé atrás, porque isso eventualmente pode escalar e eventualmente trazer ainda mais prejuízo para uma série de empresas que atuam no Brasil, são empresas americanas e tudo mais, se eventualmente isso for levado ali à risca ou intensificar por parte de do colegiado. E essa é uma preocupação, como eu disse aqui, as informações que a gente tem, né, de brasileiros que conseguem conversar, executivos brasileiros conseguem conversar tanto com Marco Rubio quanto com Scott Bessent, percebendo, e esse recado, né, olha, Trump is running the show. No final das contas, vai depender da percepção dele, né? Agora, Larissa, como é que o governo está monitorando esse clima no STF? Há alguma preocupação dessa divergência acabar fragilizando um pouco a postura diante dos ataques dos Bolsonaro e também de Donald Trump?
Nesse momento não, Thaís. Eu conversei hoje à tarde com algumas fontes ali do Palácio do Planalto, tentando entender também alguns passos, né, que a gente viu acontecer ontem nesse jantar. A gente trouxe aí a ausência de alguns ministros que, para o Palácio do Planalto, já eram ausências esperadas. Citamos 3, né, inclusive o Luiz Fux, o Nunes Marques, o André Mendonça, e tem uma questão também entre o Toffoli e Lula, né, que é uma questão antiga de quando Lula estava preso e o ministro Toffoli não o liberou para ir no enterro do irmão do Lula. Então, já é uma espécie de relação um pouco abalada que nunca foi 100% neste atual mandato do presidente do PT. E tem outro detalhe, a ministra Carmen Lúcia também, ela é muito avessa a qualquer tipo de aparição, digamos assim. Ela tem um perfil muito contrário do próprio Barroso e do Alexandre de Moraes, dos 2 outros ministros da corte. Então, a avaliação dentro do Palácio do Planalto é que, já era esperado as ausências que, de fato, foram comprovadas. 2, que nesse momento, com os ataques muito direcionados à instituição, ao poder judiciário, à Suprema Corte Brasileira, que nesse momento não teria porquê, por mais que aquele ministro tenha alguma discordância com Moraes, mas se posicionar contrário ao que vem caminhando ser até agora. E isso, inclusive, é o entendimento do Planalto que, de fato, pode chegar ali a uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento por tentativa de golpe de Estado, que começa, ao que tudo indica, agora no mês que vem, que hoje já é 1º de agosto, então deve começar em setembro. Então, dentro do Palácio do Planalto, ainda é um momento de está tudo garantido de forma institucional, o discurso de um país independente, que tem que cumprir com as suas decisões sem interferências de outros países, ele é um discurso compartilhado entre o Executivo, o Judiciário e também, em grande parte, ali do Legislativo, inclusive quem comanda o Legislativo nesse momento, os presidentes da Câmara e do Senado, Thaís. Nós estamos vendo um consenso aí, pelo menos relativo, já vou querer explorar isso com Noronha. Agora, Poggio, o ministro, como a gente disse aqui, vai ignorar as sanções e eu quero trazer aqui uma situação específica dos Estados Unidos. O presidente Donald Trump tem a maioria no Supremo americano, né, na Suprema Corte americana. E ele, inclusive, conta com essa maioria para manter as decisões dele, que estão sendo questionadas em tudo quanto é lugar nos Estados Unidos. A gente está vendo um movimento apontando as ilegalidades dele cada vez mais, né? Hoje o Paul Krugman escreveu de novo, fez um artigo dizendo que a exceção dada ao suco de laranja brasileiro é mais uma prova da ilegalidade do Trump. Como é que você enxerga esse apoio da corte ao presidente americano? Você percebe algum movimento nos Estados Unidos de que ele pode também perder a força na corte? É uma ótima pergunta, Thaís. Veja que a Constituição americana, né, a gente sabe, dá ao Congresso americano o poder de impor tarifas. Isso está na Constituição. Porém, o Congresso aprovou ao longo da história algumas legislações para isso poder também ser poder do presidente da República. Só que são legislações muito específicas, né? A legislação que o Trump tem falado é uma legislação de emergência nacional. Então, ele alega que o déficit dos Estados Unidos é uma emergência nacional e que, portanto, isso lhe daria poder de utilizar esta legislação para impor essas tarifas ao seu bel prazer. É claro que isso tem sido contestado nas cortes americanas, ele já perdeu numa primeira instância, isso está agora numa outra corte e vai, como você disse, subir para a Suprema Corte. Muita gente diz, olha, se subir para a Suprema Corte, o Donald Trump vence porque ele tem maioria lá, são 6 juízes conservadores e 3 juízes liberais. Eu não vejo muito bem desta forma, né? Se a gente olhar os 6 juízes conservadores, alguns deles já deram demonstração que tenderiam a limitar o poder do presidente nesse sentido, né? A juíza Barrett, por exemplo, ela tem sido, que é uma dessas juízas conservadoras que foi indicada pelo Donald Trump, ela tem feito algumas votações que, inclusive, têm irritado um pouco a base do Donald Trump. Então, eu entendo, né, e eu já, inclusive, rodei aqui algumas simulações sobre isso, e é possível, sim, que o Donald Trump, mesmo com uma maioria conservadora na corte, tenha uma maioria de 5-4, por exemplo, indo contrário à utilização desta lei pelo presidente Trump. Porque se a gente fizer uma análise puramente
puramente técnica, é uma acrobacia jurídica que está sendo feita para que o Donald Trump coloque essas tarifas a partir dessa legislação de emergência. Ou seja, ele teve que colocar na ordem executiva que justifica as tarifas para o Brasil, dizer que o Brasil é uma ameaça aos Estados Unidos. Tudo isso para criar essa ideia de que existe uma emergência, que, portanto, ele tem poderes para isso. Eu creio que o único problema é o seguinte, a demora que isso vai ter para chegar na Suprema Corte. Nós temos agora nessas cortes intermediárias, cortes de apelação, devemos ter aí, não sabemos quanto tempo, é impossível saber quanto tempo vai demorar, pode demorar semanas, pode demorar meses, e isso depois até chegar na Suprema Corte tem mais um outro tempo. Nesse meio tempo as tarifas vão ficar e a confusão vai ficar, porque o que tem acontecido é que tem sido feito completamente na vontade do Donald Trump. Os suíços acordaram hoje com uma tarifa de 39%, sendo que antes estava 31% e ninguém sabe por que foi de 31 para 39, nem os próprios suíços, né? Então, esta confusão toda, esse poder todo que tem sido dado ao Donald Trump, que tem utilizado essa legislação de forma inédita, nunca um presidente americano utilizou essa legislação da forma que o Trump está usando e para impor tarifas. Essa é uma lei que é para sancionar países específicos, ou seja, poderes emergenciais, e sequer a lei menciona a palavra tarifa, né? Então, portanto, eu acredito, contrário a algumas avaliações, que existe sim grandes chances de isso ser derrubado na Suprema Corte, o que seria um problema bastante grande para a estratégia do Trump, mas que isso ainda vai demorar bastante. Sim. Agora, Cristiano, olhando para a nossa corte, inclusive em resposta a essa conjuntura, o que é mais estratégico? Acelerar o julgamento de Bolsonaro? Qual a tua expectativa? Thaís, eu não acredito que nem o Supremo vá acelerar e nem retardar, né? Até porque o próprio ministro Alexandre de Moraes falou isso hoje durante a abertura dos trabalhos no Judiciário, de que está sendo observado devido ao processo legal. Então, agora, o Supremo Tribunal Federal, o objetivo é cumprir os prazos legais, né? Então, dá o tempo das alegações finais, da PGR, da defesa, e aí eles iniciarem o julgamento. De acordo com o que é o previsto, né, o Supremo Tribunal Federal deve concluir isso, talvez entre setembro e outubro. É esse o prazo. Depois disso, a gente sabe que existem os prazos dos embargos de declaração para eventualmente questionar algum ponto que não ficou claro, eventualmente, do julgamento, esse tipo de coisa. Então, pode ser que, eventualmente, uma decisão definitiva em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também o núcleo envolvido ali, pode ser que algo em torno de novembro aconteça. Então, o Supremo ele não vai retardar, né? É aquela velha história, né? Não podemos ir tão devagar, né, que pareça que vai parar. Uma espécie de afronta, mas também não podemos ir tão rápido que pareça que a gente esteja cortando os prazos, né? Então, acredito eu que o Supremo ele deva manter o rito normal do processo, para justamente não dar qualquer hipótese de questionamento de que o Supremo Tribunal Federal está cortando ou limitando o espaço da defesa, mas também não está acelerando. Mas ele também não quer passar uma mensagem de que está se acovardando diante das pressões que estão vindo aí dos Estados Unidos. Então, acredito eu que isso não vai, de certa forma, interferir. Então, o Supremo quer passar uma mensagem de que, olha, isso aí não vai interferir, o Supremo vai continuar fazendo o seu papel e dentro do prazo que é previsto na legislação interna. Então, esse é o que eu acredito que será a postura do Supremo Tribunal Federal.